Quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Diz assim, versículo 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, diga comigo, todos fugiram, cheios de medo. Por que fugir? Porque Golias era um grande desafio. Golias era um grande desafio. Você viu que o texto diz que Golias e já estava nessa situação há 40 dias. Há 40 dias vindo e desafiando, vindo e desafiando, vindo e desafiando, vindo e provocando, vindo e afrontando. Quem deveria enfrentar não tinha coragem para enfrentar. O exército fugia. O exército se escondia. Os guerreiros mais valentes não se manifestavam. E aí continuou. Aí diz assim: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Diga comigo, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Vou repetir. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Amém? Eu vou dar uma paradinha aqui, acompanha comigo, por favor. Nós vamos acompanhando passo a passo e quero que você preste bastante atenção, porque são os passos que precisamos tomar para que nós também possamos vencer. Primeiro começa assim. Eu não li anteriormente, estou fazendo um resumo. Já comecei aqui no versículo 23, que é o suficiente para você entender a direção que nós vamos trazer. 40 dias, o gigante e todo o exército afrontando, humilhando, desafiando, provocando. 40 dias. 40 dias não aparece absolutamente ninguém para poder enfrentar. Todo mundo foge, amedrontados. E o mais interessante, tá? Olha para mim que eu vou falar uma coisa importante. O mais interessante. Tudo cria em Deus. Entendeu ou não? Sim ou não? Tudo cria em Deus. E mais, era o povo de Deus. Entendeu o que eu quis dizer ou não?
que não basta bater no peito e dizer que você crê em Deus? Não basta bater no peito e dizer eu acredito em Deus? Está aqui, ó. Era o exército de Deus, era o povo de Deus, sendo humilhado, sendo afrontado, só que fugindo de medo. E com isso, Deus não se manifestava. Deus também não podia dar aquela vitória. Aí, Davi que vem, a pedido do pai, para trazer algumas coisas e saber como estavam os seus irmãos, que os seus irmãos faziam parte desse exército. Seus irmãos faziam parte, ele tinha 3 irmãos que faziam parte do exército. E ele foi a pedido do pai para saber como é que estava, e levar notícia para o pai, como estavam os irmãos. E ele chega justamente no momento que o gigante vem e desafia e provoca. Quando ele ouviu aquilo, e ouviu os comentários acerca que o homem que derrotasse o gigante, seria enriquecido, receberia a mão do rei, a mão da filha do rei como esposa, e a sua família seria isenta de impostos. Uma boa recompensa, não é? Sim ou não? Sim ou não? Por isso que eu quero mostrar uma coisa para você. Sempre por trás de um grande desafio, sempre por trás de uma grande batalha, tem uma grande recompensa. Por isso que a pessoa, infelizmente, eu quero mostrar para você que a pessoa, ele tem que ter um mínimo de ambição. Se ele for uma pessoa passiva demais, acomodada demais, não tem condições de Deus realizar muitas coisas na vida dele. Por quê? Porque ele não tem ambição, ele é acomodado, ele é passivo. Primeira coisa, o que vão dar? O que vai receber o homem que derrotar o gigante? Ele será enriquecido, vai receber grandes tesouros, ele vai receber a mão da filha do rei, e a sua família será isenta de impostos. Amém? Amém? Aqui começa. Acompanhe comigo o raciocínio, tá? Para que a gente possa ir nos moldando em cima de alguém, inclusive de alguém que a Bíblia é clara que Deus se agradava. Amém? Deus se agradava do espírito, Deus se agradava das atitudes, Deus se agradava do coração, Deus se agradava da coragem, Deus se agradava. Está aqui alguém que foi aprovado por Deus. Aí, vamos lá. Repita comigo essa frase. Após uma grande batalha, um grande desafio, sempre tem a recompensa. Coloca isso dentro de você, por isso que você tem que lutar. Quando a gente está sem força, quando a gente está desanimado, e você fala assim, não, vai, enfrenta que Deus vai te dar vitória, paga o preço que Deus vai te dar vitória, depois tem a recompensa, você vai ver a recompensa, você vai ver que valeu a pena, e é verdade. Ou você vence, ou você é. E sabe o que a Bíblia fala acerca disso? Que quando você é vencido, você se faz servo de quem você foi vencido. Ou você vence, ou você é. E se você é vencido, você se torna servo daquele que o venceu. Então, se um problema ele te vence, você se torna servo desse problema. Se uma situação te vence, se um grande desafio te vence, você se torna servo dele. Por isso que nós temos que lutar. Senão, eu não quero ser servo, eu não quero ser escravo de um problema. Davi perguntou, então, que versículo eu parei? 20. Quando Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, diga comigo, ficou muito irritado com ele. Porque esse é o procedimento da pessoa que não tem atitude.
Ele não tem atitude, mas ele fica irritado com quem teve. Entendeu ou não? Ele não tem atitude nenhuma, mas ele fica irritado com quem tem. Ele não age a sua fé, ele não tem atitude, e aí ele fica irado com quem tem. E olha o que o irmão dele fez. Começa o problema em casa, né? Olha o que o irmão dele fez. Ficou irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Está diferente aqui ou não? Está igual? Está igual? Você está lendo aqui ou não? Sim ou não? Me responde, gente. Sim ou não? Então tá bom. Você viu? Não tem atitude, não teve atitude nenhuma, mas quando Davi teve uma atitude, o que ele fez? Se irou, se revoltou, fez julgamento, pré-julgamento, sei da maldade do seu coração, sei o quanto você é presunçoso, sei que você está aqui só de curioso, só para ver o circo pegar fogo. Entendeu ou não? Sim ou não? Como mais ou menos acontece com a gente. A pessoa não tem atitude, quando temos atitude, como agimos a nossa fé, aí aparecem as pessoas e falam: olha lá, isso aí é fogo de palha. É fogo de palha, isso vai dar em nada. É arrogante, é metido. É assim ou não é? Sim ou não? Está querendo só se aparecer. É ou não é? Está querendo se aparecer. É arrogante, é metido, é soberbo. E aí vai. Olha o que ele enfrentou. Olha os desafios que ele enfrentou. Que versículo eu parei? 29. Aí ele, ainda bom menino, né? Diz: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. Ele estava interessado na recompensa. Ele estava interessado na recompensa. Sabe o que quer dizer isso? Quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem sonhos, que é mais da vida, a gente está pronto às oportunidades. Você agarra as oportunidades. Você quer mais. Você quer mais, e a Bíblia ensina nós agarrarmos ao máximo todas as oportunidades. E ele viu a oportunidade de mudar toda a sua história. Perguntou novamente. Perguntou não, porque às vezes a gente fica só olhando um lado assim: Davi o Davi era o homem segundo o coração de Deus. E aí as pessoas só param e pensam assim: não, ele era humildezinho, ele certamente era uma pessoa muito bondosa, uma pessoa humilde, uma pessoa... Não, é um conjunto de coisas que fazia com que ele se tornasse um homem segundo o coração de Deus. Um conjunto de atitudes. Quem derrotar gigante vai ser recompensado. Opa! Eu quero. Estou pronto para esse desafio. Eu estou pronto para esse desafio. Foi um desafio fácil? Não fácil, porque ninguém teve coragem. E quando ninguém tem coragem, é assim: quando um tem, se levanta um monte, inclusive aqueles que eram para estar juntos, apoiando, se levanta contra. Sabia disso? Aqueles que eram para estar juntos, apoiando, muitas vezes se levantam contra. E por quê? Por covardia. 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos do rei, que o mandou chamar. Disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração
abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul. Vê se você já ouviu isso alguma vez. Diga comigo, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a mocidade. Você não tem condições de fazer isso. Você não tem condições de vencer essa batalha. Você não tem condições de vencer esse desafio. Você não tem condições de ir além. Você não tem condições de ter isso. Você não tem condições de fazer isso. É muito difícil você encontrar alguém que diz, não, vai dar certo, vai, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus será contigo. Por isso que é importante a pessoa viver uma fé de verdade. Por isso que é importante, daqui a pouco eu vou mostrar para você por que esse espírito. Por que essas atitudes? Porque até agora, o ponto que nós estamos lendo até agora, não teve nada favorável. Concorda comigo? Sim ou não? Não havia nada, nós não estamos escutando nada de favorável. Porque muitas vezes nós estamos esperando alguma coisa favorável, algum incentivo, algum empurrão, alguma coisa que nos faça. E muitas vezes ela não vem. É aquilo que está dentro de você, é a sua fé. É você com Deus. É o Espírito que está em você. O que os outros não acreditam, você acredita. O que as pessoas estão dizendo, você não pode, eu posso sim. Eu posso sim. Ele não se deixou levar. Aquilo não é qualquer pessoa que está falando para ele, uma autoridade, o rei está dizendo assim, você não pode, você não tem condições. E às vezes, muitas vezes a pessoa não precisa nem ser uma pessoa de muito peso, e às vezes pode ser até uma pessoa que não tem nem importância na vida dela. Se a pessoa fala alguma coisa contrária a ela e diz assim, você não pode, isso não dá certo, isso não funciona, isso não acontece assim, ela já se desmotiva. Ela já se desanima. Ela já pensa em parar. Ela pensa em abortar o propósito, o projeto. Amém? Está entendendo ou não? Ouviu alguma coisa favorável até agora? Sim ou não? Não, nada favorável. Nada favorável. E eu quero mostrar que esse espírito tem que nos acompanhar. Isso tem que estar em nós. Porque o desafio era grande, como o seu desafio é grande. Talvez você esteja enfrentando um grande desafio agora, nesse momento. Talvez você possa vir a enfrentar um grande desafio. Quando você toma uma atitude de lutar, você começa a encontrar pertinho de você, ao invés de ter palavras de incentivos, vem palavras que entristecem, que pode magoar, fazendo julgamentos, pré-julgamentos, dizendo que você não pode, dizendo que não vai dar certo. Porque isso serve para nós, inclusive num propósito como esse. Às vezes, se você compartilha com uma pessoa que não está na mesma fé, a primeira coisa que ela vai dizer para você é que isso aí é besteira. É verdade ou não é? Besteira, isso aí não funciona, isso aí não vira. Se você falar dos seus projetos de vida, tem gente que vai dizer para você de ser bobo. Conheço um monte de gente que quebrou a cara com isso. É verdade ou não é? Sim ou não? Vai escutar um monte de gente falando, isso é besteira. Conheço um monte de gente que quebrou a cara, não dá certo não. Ninguém nunca fez isso. Davi não se deixou levar por isso. Você vê que agora está dizendo para ele aqui, você não tem condições de fazer isso. Você não pode fazer isso. Vamos ver a resposta? 34. Davi, no entanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai.
Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e dou golpes e livro as ovelhas da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pode matar o leão e um urso. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Diga comigo: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, diga comigo, me livrará das mãos deste filisteu. Olha, se Deus já me deu vitórias tão grandes, se Deus já me deu livramento contra leão e contra urso, vai me dar vitória contra esse filisteu. Se Deus já me deu livramento lá atrás, Ele vai continuar me dando livramento. Teve momentos que eu achei que eu não podia vencer, e Deus me deu a vitória, e Ele vai dar mais uma vez. Entendeu o Espírito? Ele está mostrando, eu já tive experiências com Deus, eu já enfrentei grandes desafios, e se Deus me deu a vitória, Deus vai me dar novamente. Amém? Essas experiências, você vê, ele tá naquela certeza, os livramentos, as vitórias que Deus deu até então, Deus vai dar agora novamente, Deus vai agir novamente, eu vou fazer a minha parte, Deus vai dar vitória de novo. É a mesma coisa. Nós enfrentamos continuamente grandes desafios. Quando perdemos? Quando nós estamos fora da direção. Quando nós saímos da direção, aí é pabufe, realmente, é entrar e perder. Mas quando nós estamos na direção, quando nós estamos na fé, quando nós estamos na dependência de Deus, em aliança com Deus, não tem como não vencer. Quem está entendendo, pessoal? Está acompanhando o raciocínio comigo? Sim ou não? 34? 7? O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica, tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar. Não consigo andar com isso, pois eu não estou acostumado. Diga comigo, então tirou tudo aquilo. Sabe por quê? Ele queria colocar, é outra coisa que a gente precisa estar atento, né? Essa armadura aqui não serviu nem para Saul. Porque Saul não fez uso dela, também não teve coragem de enfrentar. Certo? Certo? Mas ele queria vestir a armadura dele em Davi. Ele queria dar a Davi o que ele mesmo não usou. Ele queria que Davi usasse aquilo que ele mesmo não usou. E muitas vezes acontece exatamente por isso que a pessoa, ele tem que ter sua particularidade. A sua particularidade com Deus, a sua fé, porque muitas vezes as pessoas querem ensinar maneiras de fazer, maneiras de agir, que não servem nem para elas. Não funciona nem para elas. Sabia disso ou não? E nós precisamos estar atentos a esse tipo de coisa. Porque, às vezes, você acha que você vai vencer do jeito do outro, da maneira do outro.
Não quer dizer que seja assim. Não quer dizer que seja exatamente usando os métodos do outro, que alguém usou, o que diz que usa, mas não funciona nem para ele. Que inclusive é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, né? A gente, para ouvir, tem que primeiro ver frutos, né? Começa assim. É verdade ou não é? Sim ou não? Porque eu acho, tem um monte que fala. Eu penso, eu acho. Mas aí quando você vai procurar fruto, você não acha fruto. Tem que ter fruto. A árvore tem que ter fruto. Aí diz assim, ó. Que versículo parei? 40? Diz assim, ó. Em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi. O que está escrito aí? Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, ou de gentil aspecto. Diga comigo, e fez pouco caso dele. Mais uma situação desfavorável? Sim ou não? Sim ou não? Agora fez pouco caso dele. E quando a pessoa, você vê que é uma sucessão de coisas, né? Por isso que você tem que ter o Espírito Santo de Deus. Vou repetir. Por isso que você tem que ter o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque se a gente começar desde de onde começamos a leitura, nós formos colocando ponto por ponto de situações adversas, um vem, que é da mesma família, diz que é arrogante, é presunçoso, é do coração mau, está querendo ver o circo pegar fogo. O outro vem, diz: você não pode fazer isso, você não tem condições. Agora vem outro aqui e despreza. Não era para a pessoa ficar com o espírito lá embaixo, abatido, desmotivado, e dizer assim: oh meu Deus, que isso? Mas ninguém me apoia, ninguém me ajuda. Oh meu Deus, eu não recebo uma palavra de incentivo. Você viu ele receber alguma palavra de incentivo aqui? Sim ou não? Eu não recebo uma palavra de motivação. Me chamam, diz que eu sou mau, diz que eu sou presunçoso, diz que eu não tenho condições, que eu não tenho como fazer, que eu nunca vou conseguir. Ora, eu sou desprezado. É isso que eu quero mostrar para você. Por isso que a pessoa tem que ter comunhão com o Espírito de Deus. Porque muitas vezes é o único apoio que você vai receber. Entendeu ou não? Sim ou não? Há situações, há momentos que vai ser o único apoio que você vai ter. É a única força. Estou precisando de uma força para ir. As pessoas não falam assim: estou precisando de uma força, estou precisando de alguém que me apoie, estou precisando de alguém que me incentive, estou precisando pelo menos de uma palavra amiga. É verdade ou não é? Muitas vezes nós vamos ouvi-la só do Espírito Santo internamente. Vai que eu sou contigo. Vai que eu estou com você. Vai. Está entendendo ou não? Sim ou não? Está pegando o Espírito? Por acaso sou um cão
ao filisteu, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi. Ixi, agora desandou de vez, hein? Se você cochilar, eu coloco todo mundo em pé e vou pregar em pé. Eu estou em pé. Hein? Agora, você viu? Ainda por sinal, se esse aqui tem uma tendência ao espírito de autocomiseração, ele estava liquidado, não estava? Hã? Oh, ninguém me apoia, diz que eu não posso, que eu não tenho condição, ainda um monte de gente me amaldiçoando. Você riu porque você já escutou, né? Hã? Falar igual aquele dia, eu falei domingo, né? Nós estivéssemos aqui numa igreja bem tradicional, nós estávamos escutando falar assim: fala mesmo, Jesus. Fala, Deus vivo. Ele fala assim, ó, fala, Jesus. Fala para o outro escutar, para o irmão escutar aqui. Que versículo eu parei? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu, e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, repita comigo, Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você. Mas vamos com fé, diga: eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Diga em voz alta, por favor: e hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Tudo começa com o poder da palavra. Mais uma vez nós estamos vendo um homem de fé usar o poder da palavra e anteriormente chamar as coisas que não são como se já fosse. Você viu que quando o gigante falou que ia matá-lo, e ele seria comida dos animais, porque ele ia matar, ele ia dar a carne dele para comer. Ele disse: não, você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, você vem contra mim, muito bem amado, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu vou cortar a tua cabeça. Hoje, diga comigo, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ele falou isso, e hoje mesmo, naquele dia, como ele disse, aconteceu. Está vendo o poder da palavra e o poder da atitude? O poder da palavra e o poder da atitude. Atitude. Porque ele estava falando, mas ele também estava agindo. E aí, e aí, diz assim, hoje mesmo, não, eu leio com você aqui, hoje mesmo darei hoje mesmo darei os cadáveres do exército do filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Diga comigo: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha, para o quê?
Quando o inimigo, quando o problema investiu contra ele, o que ele fez? Ele correu ao encontro para enfrentá-lo. Ele não fugiu dele. Ele correu ao encontro. Ele não fugiu dele. Ele correu ao encontro para enfrentá-lo. Atitude importante essa? Sim ou não? Porque se a gente foge, como é que Deus vai dar vitória? Nós temos que enfrentar. E é enfrentando que Deus dá vitória. Aí, diz assim: tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Amém? Amém? Então vamos lá. Vamos lá. Preste atenção. Começamos lá. Onde começamos? Começa o desafio como? Aonde começa o desafio? Vou repetir ponto a ponto e quero que você preste atenção. Quem enfrentasse o gigante e derrotasse, o que receberia? Uma recompensa. Quem lutasse e vencesse, receberia uma recompensa. Coloca isso no teu espírito. Se você luta, se você enfrenta os gigantes que se levantam diante de você, sempre após esses grandes desafios, existe a recompensa. É verdade ou não é? Sim ou não? E tem muita gente que já sabe disso, que teve momentos, teve situações que teve vontade de fugir, teve vontade de se esconder, mas enfrentou e depois disse assim: como valeu a pena ter enfrentado. Se eu não tivesse enfrentado, eu não estava vivendo o que eu estou vivendo, não teria conquistado o que eu conquistei, não teria vencido aquela batalha. Começa por aí. Então, começa por aí, e eu quero mostrar a você que o homem de Deus, a mulher de Deus tem que ter um mínimo de ambição. Porque quando você tem um mínimo de ambição, você luta, você está disposto a lutar, você está disposto a enfrentar os desafios, você está disposto a colocar a agarrar as oportunidades que Deus coloca diante de você, que aqui era uma oportunidade que Deus queria dar de promover Davi. Era uma oportunidade que Deus estava colocando diante de Davi para exaltá-lo. E ele agarrou aquela oportunidade. Mas foi fácil? Não. Não teve incentivo, não teve apoio. Teve pessoas que não teve a mesma atitude, a mesma coragem dele, mas quando ele teve, só se irou, atacou, criticou, fez pré-julgamento, julgou as intenções do seu coração, disse que ele era mau. Pessoas que era para apoiar. Ele não se deixou levar. Ele não se deixou levar. Daqui a pouco vem alguém muito importante, de muito peso, e diz para ele: você não pode, você não tem condições. Ele disse: eu tenho porque eu já enfrentei outros grandes desafios, e assim como Deus me deu a vitória nesses outros grandes desafios, Deus vai me dar agora. Se Deus me deu o livramento contra aqueles grandes inimigos, aqueles grandes desafios, Deus vai me dar agora. Do mesmo jeito que Ele fez antes, Ele vai fazer agora. Amém? O próprio inimigo o desprezou e fez o quê? E o amaldiçoou. Ele se deixou levar? Sim ou não? E quando o inimigo o ameaçou? O inimigo disse assim: vou arrebentar com você, eu vou estraçalhar com você, eu vou fazer picadinho de você
e vou jogar a tua carne ainda para os animais comer. Ele se intimidou? Se intimidou? E quando o inimigo partiu para cima dele, o que ele fez? Partiu para cima. Quando o inimigo falou, quando o inimigo o ameaçou e disse: eu vou te estraçalhar, eu vou te arrebentar e vou te jogar a tua carne, o que ele fez? Ele abriu a boca dele e revidou. Ele revidou e disse assim: você vem contra mim, você vem com espada, você vem com escudo, você vem com lança, você vem com todo o seu aparato. Eu, porém, diga comigo em voz alta, por favor, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Diga aí: o meu Deus te entregará nas minhas mãos. Diga: hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Esse é o Espírito que está em você. Isso é o que tem que sair da sua boca. Isso é o que tem que sair da sua boca. Esse é o Espírito que tem que estar dentro de você. Porque numa atitude como esta, o problema diz assim: eu vou te arrebentar, agora eu vou acabar com você, eu vou acabar com a tua vida. Que o problema não fala, mas a situação mostra, não é? Sim ou não? Muitas vezes ele fala mesmo. Ele fala mesmo. Ele fala mesmo, não fala? Seja literalmente usando alguém, seja uma cartinha que você recebe lá na sua casa. É ou não é? A hora que você lê assim, você fala: ai. E agora o que eu faço? É ou não é? Ele fala, por intermédio de alguém, ou fala, chega a ameaça escrita. Chega a ameaça escrita: agora você vai se arrebentar. Agora eu vou te arrebentar, vai te estraçalhar. E aí? Esse é o Espírito que tem que estar em você. Não adianta. Deus já me deu outros grandes livramentos, outras grandes vitórias. Vem contra mim com força, com todo um aparato, com coisa. Não, eu vou contra essa situação, eu vou contra esse problema, eu vou contra essas situações que têm se levantado. Eu vou em nome do Senhor, em nome do Senhor, e eu determino, hoje mesmo o Senhor vai me entregar esse problema, essa vitória nas mãos. Eu vou cortar a cabeça desse problema. Ele cortou ou não cortou? Ele cortou ou não cortou? Cortou pela raiz, cortou a cabeça do problema. Ele enfrentou grandes outros problemas lá na frente? Grandes outros desafios lá na frente? Enfrentou? Enfrentou, mas esse aqui já foi. Assim é conosco. Nós vamos enfrentar grandes outros desafios lá na frente? Vamos, mas esse está resolvido. A cabeça já foi dissipada, foi cortada. Amém, pessoal? Pegou o Espírito ou não? Isso é para que a gente possa, as nossas orações, tudo na vida da gente tem que fazer sentido. Tudo. Às vezes você pergunta para uma pessoa, você fala assim, você nem pergunta. Ela mesmo te conta. A pessoa se aproxima e ele fala assim: estou de jejum hoje. Ah, é? Que propósito? Estou de jejum. Mas não tem nenhum propósito? Não. Eu decidi fazer um jejum hoje. Às vezes a pessoa faz coisas espirituais sem propósito, jejua sem propósito. Muitas vezes são orações vagas, orações sem propósito. E nós temos que aprender a fazer as coisas com propósito. Quando nós jejuamos com propósito. Ainda que seja o jejum, quando a pessoa fala assim: eu quero fazer um jejum para estreitar minha comunhão com Deus. Perfeito, tem um propósito. Eu estou realizando um jejum porque eu preciso da solução de um problema. Tem um propósito. Nós estamos num propósito. Nosso jejum tem propósito. Nós temos apresentado a Deus situações que nós precisamos de solução. Amém? Tem um propósito. As nossas orações não são palavras ao vento. Não são palavras lançadas ao nada.
As nossas orações têm que ser orações específicas, objetivas. Nós temos o nosso momento que nós falamos com Deus em humilhação diante de Deus, nós temos. Tem um momento que nós falamos: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Teu Espírito, eu preciso ser revestido. Nós temos. Mas tem um momento que nós falamos com um problema, como Davi falou com dele aqui. Ele falou com aquele gigante, ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor. Você não vai me vencer, eu vou te vencer. Você não vai me arrebentar, eu vou cortar a tua cabeça. Você não vai cortar a minha, eu vou cortar a tua. Nessa batalha, sabe quem vai sair vitorioso? Sou eu, não é você. Amém? Você tem que ter atitudes assim. Atitudes, a oração. Porque muitas vezes nós abrimos a nossa boca e expressamos a fraqueza. Abrimos a nossa boca e expressamos o medo. Abrimos a nossa boca e expressamos que nós estamos apavorados. Expressamos incredulidade. Nós temos que abrir a nossa boca e expressar fé. Nós temos que abrir a nossa boca e confessar, profetizar a nossa vitória. Ele profetizou a dele ou não profetizou? Sim ou não? Ele profetizou antecipadamente, ele profetizou a vitória dele. Nós temos que abrir a nossa boca e profetizar a nossa vitória. Nós temos que buscar. Eu falei para você que eu ia mostrar por que isso, né? Então deixa eu mostrar para você por que isso. Volta a sua Bíblia aí um pouquinho. Volta a sua Bíblia aí um pouquinho e vem no versículo, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. Diga comigo: e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Entendeu ou não? Você viu por que tamanha fé, tamanha coragem, tamanha ousadia, porque atitude, e tanta negatividade contra, não o afetou, não o abalou, porque o Espírito Santo de Deus tomou a vida dele, se apossou da vida dele. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Amém? E por isso falou com tanta força, com tanta coragem, orou, e conforme ele falou, assim aconteceu. E assim será na sua vida. Fique em pé, por favor.